Hello, dear! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o inglês abre portas, tanto aqui no Brasil como no exterior? Será que depois do programa eu vou mudar muito a minha vida? Eu acho que vai, dear, porque mudou muito a minha. Então, para começar a contar essa história para vocês, vamos lá voltar quando eu tinha 13 anos de idade. Lá em 1900 e bolinha. Enfim, não faz tanto tempo assim. Só 30 anos. Quando eu tinha 13 anos, em 1990 e lá alguma coisa, não era muito comum as pessoas estudarem inglês como hoje. Pelo menos as pessoas da minha idade. Tanto que quando eu fui falar para o meu pai, pai, eu quero aprender inglês. Meu pai, tadinho, mecânico de fábrica, falou assim para mim, pra quê? Hoje, os pais forçam os filhos a aprender inglês, não é? Mas o meu pai falou, pra quê, Karina? Pra que aprender inglês? Eu falei assim, pai, eu quero entender o que o Bon Jovi fala nas músicas. Você imagina a cara do meu pai ter que pagar um curso de inglês para eu entender o que Bon Jovi falava nas músicas. Meu pai não sabia nem quem era Bon Jovi. E se você não sabe, tem uma foto dele aqui. Põe aí, edição. Então, Bon Jovi é uma banda, até hoje, né? Eles não têm tanto sucesso como antigamente, mas é uma banda de pop rock. E era o meu crush da época e o crush de muitas meninas da época. Então eu e uma amiga, a gente tinha as fitas as fitas VHS, eu acho VHS que chama, e a gente colocava essas fitas de gravação de show e ficava vendo ele cantar e ele interagir com o público, e o nosso sonho era entender o que ele estava falando. E um dia, quem sabe, ir num show dele e entender o que ele estava falando. Enfim, esse era o meu sonho e de como eu queria falar inglês. Aí eu me matriculei, então, com 13 anos. Eu não, né? Meu pai me ajudou a me matricular com 13 anos numa escola de inglês e comecei lá o meu cursinho de inglês. E aí com 15 eu tive que parar porque meu pai já não tinha mais condição de pagar, então parei, né? Mas nesses 2 anos eu consegui entender o que o Bon Jovi falava, gente, né? Eu me dedicava muito. Eu pegava as letras, eu traduzia porque não tinha internet. Nossa, eu falo, parece que eu tenho 80 anos. Mas não tinha, gente, não tinha internet para te ajudar na tradução, então eu tinha que pegar dicionário e fazer a tradução da música. Enfim, com muita dedicação, em 2 anos eu já entendia o que o Bon Jovi falava. Mas aí, né, parei, aos 15 anos eu parei de fazer inglês, mas eu nunca deixei de gostar de inglês. Eu deixei de acompanhar o Bon Jovi, mas não deixei de gostar de inglês. E aí, quando eu tinha 20 anos, e aí eu já estava trabalhando, eu voltei num curso de inglês, aí do zero novamente, porque imagina, 5 anos, gente, o inglês é ingrato. Sabe, é igual a academia, quando você começa a academia, você vai por um tempo, você começa a se tonificar e tal, e aí você tem uns resultados legais durante 2 anos, e aí você para a academia por 5 anos. O corpo murcha tudo de novo. E aí quando você volta depois desse tempo, é que nem voltar no primeiro dia. Pois é, o inglês é a mesma coisa. Eu sempre falo para os meus alunos, se parar, vai perder. Se não usa, vai perder. Então, esteja sempre usando. Se você está se preparando aí para o au pair, esteja em contato com o inglês o tempo todo.
senão você vai perder o que você já ganhou. Enfim, voltando aqui na história, eu, com 20 anos, então, eu voltei do zero e comecei de novo a minha caminhada no inglês. E nesse meio tempo, eu, com 23, aí eu já tinha 23, ainda estava estudando, porque, gente, o inglês é assim, você não vai aprender inglês em 4 semanas, como muitos aí dizem. Ah, aprenda inglês, seja fluente em, sei lá, 4 meses. Não existe isso. O inglês leva um tempo para você adquirir. Então, eu já estava aí 3 anos, de novo, aprendendo de novo, num nível, sei lá, pré-intermediário. E aí eu entrei na faculdade de letras. Porque, bom, eu entrei na faculdade de letras porque eu gostava muito do inglês e o meu sonho era ser secretária bilíngue. Eu achava chique, sabe? Ser secretária dos diretores, usar aquelas saias, né? E ter esse cargo de secretária da diretoria, eu achava super chique. Aí eu entrei na faculdade de letras para ser secretária bilíngue. E tinha uma matéria lá chamada metodologia. E a gente tinha que dar aulas para os nossos colegas de sala. E aí eu tinha que apresentar uma gramática. E no primeiro dia que eu apresentei essa gramática, que eu fui na lousa, sabe? E expliquei a gramática, estudei muito para explicar a gramática, e os alunos, os meus colegas, entenderam, ou fingiram que entenderam. Eu pensei, meu Deus, que sensação boa de ensinar as pessoas, que sensação maravilhosa isso de poder passar conhecimento. Aí, no meio do curso da faculdade, assim, eu decidi, então, ser professora de inglês. E aí, o inglês era fundamental. Ser professora de inglês, óbvio, né? Karina, não. Claro, o inglês começou a ser fundamental na minha vida. E em outro vídeo, se você não viu o vídeo da semana passada, vai lá ver, que eu explico que quando eu comecei a procurar trabalhos nessa área, e o meu inglês não era lá aquelas coisas, eu não consegui. As portas simplesmente estavam fechadas para mim. E eu pensei, ué, o inglês não abre porta? Então, como que as portas estão fechadas? Mas, claro, para ser professora de inglês, você tem que escancarar o portão, não pode só abrir uma porta. Então, o seu inglês tem que estar lindo para você ensinar, né? E fora que uma vivência no exterior traz bagagem de cultura também que você vai passar para os seus alunos, que é super importante. Então, foi assim, essencial na minha vida fazer o intercâmbio. E lá no vídeo, no outro vídeo, eu explico como é que foi esse processo da busca, do intercâmbio. Então assiste lá se você ficar curiosa como é que foi achar o meu intercâmbio. Então fui lá fazer então o meu intercâmbio de au pair. Lembra que eu falei para vocês que o meu inglês era intermediário, que eu já com 20 anos eu voltei a estudar, e aí nessa época do intercâmbio eu já estava com 26 e nunca mais parei de estudar inglês, então já tinha 6 anos que eu fazia inglês. E esse tempo estudando inglês me ajudou muito a encontrar uma família, começar a falar com as famílias. Eu tinha medo de fazer as calls, mas esses 6 anos de inglês me ajudou a enfrentar esse medo. E chegar lá nos Estados Unidos um pouco mais confiante. Mas eu confesso para você, dear, que eu achava que eu ia chegar nos Estados Unidos arrasando com meu inglês de 6 anos. Aí cheguei lá no aeroporto. A primeira
pergunta que o meu rosto me fez. Eu, ué? Gente, não sei até agora. Até hoje eu não sei o que ele me perguntou. Eu digo, todo inglês é fraquinho quando a gente chega nos Estados Unidos. Eles falam rápido demais e aí a gente também fica nervosa, então contribui. Mas depois de algumas semanas vai melhorando, o listening melhora, o speaking melhora, você se habitua também do jeito que a sua família fala e aí você vai entendendo melhor. Enfim, voltando no inglês. Como meu inglês, então, foi melhorando a cada dia, eu pude também fazer outros tipos de cursos na faculdade enquanto eu estava nos Estados Unidos. Porque geralmente o que a gente faz, o que a maioria das minhas amigas fizeram, a gente vai para um curso de inglês. Né? A gente se matricula num curso de summer, de inglês, um curso de library, das bibliotecas. Aliás, eu recomendo muito, porque é gratuito, porque vocês sabem, né? A gente tem os $500 da bolsa de estudos, que em alguns estados não dá para nada. Né? Então, o curso da library é gratuito, da biblioteca, e é muito bom. Então, devido ao meu nível de inglês, dear, eu pude escolher que créditos eu iria fazer. Eu não precisava fazer um curso de inglês de summer, nem de library. Então, eu fui para a universidade. Em Cleveland, quando eu morei em Cleveland, eu fui para a Notre Dame University e estudei comunicação e literatura lá. E era muito legal, dear, porque eu estudei em sala normal de universidade com os americanos. Então, participava das atividades que eles faziam. Não era um curso de inglês. Nossa, eu estava me achando ali com eles. Tudo bem que eu era aluna ouvinte, que é assim, eu não tinha teste, eu não precisava tirar nota para passar. Então, era diferente deles, mas eu fazia as mesmas atividades que eles. Enfim, eu fiz comunicação e fiz literatura também. Aí, em DC, eu estudei em Georgetown. Coloca a foto aqui, ó, de Georgetown. Olha que universidade linda. Ela é super famosa lá em DC. E eu fiz um curso mais voltado para a minha carreira, pensando quando eu ia voltar para o Brasil. Então, eu fiz um curso de writing para ajudar os meus alunos no futuro a serem melhores em writing, como escrever, enfim. E isso, dear, graças ao nível que eu já tinha de inglês. Então, eu pude escolher outros tipos de cursos. Né? Então, dear, depois que o meu programa acabou, eu fiz a extensão 2 anos, voltei para o Brasil. E aí, quando comecei a procurar emprego, aquelas portas que antes estavam fechadas, já estavam abertas para mim e eu pude escolher aonde eu ia trabalhar. Olha só que proporção o seu nível de inglês, a sua fluência em inglês, pode mudar totalmente o curso da sua vida profissional. Então, eu escolhi em trabalhar na melhor escola da minha cidade. E trabalhei lá por 5 anos. Então, foi um momento que eu agreguei muito ao meu currículo, melhorei as minhas habilidades como professora, eu tive todo tipo de alunos de business, alunos de inglês regular, então eu dava aula, foi enriquecedor, dear, para a minha vida. Então, dear, chegou um momento que eu precisava subir mais um degrau, e por causa do inglês, eu fui fazer uma especialização em Nova York. E aí eu passei 20 dias lá aprendendo uma nova metodologia que agregou muito mais à minha carreira
Tanto que, depois de aprender esse novo método, eu abri a minha própria escola para desenvolver o método que eu aprendi na especialização. Então, dear, isso foi tudo devido ao inglês. Nós não temos capacidade de mensurar o quanto o inglês vai nos ajudar na vida profissional. Não só na profissional, mas também na pessoal. Pessoalmente, o inglês me proporcionou muitas coisas. Eu pude viajar muitos lugares. Eu já fui para Dubai. Por que eu fui para Dubai? Deixa eu contar rapidinho, essa é muito bacana. Eu tenho uma amiga que foi au pair comigo em DC. Ela fez 1 ano do programa. Quando ela voltou do programa, ela começou a trabalhar, ela fazia direito. Olha só como o inglês pode mudar a nossa vida. Ela fazia direito e ela foi para os Estados Unidos para melhorar o inglês por causa do direito. Só que ela voltou para o Brasil, voltou para a faculdade e não se encontrou mais ali no direito. E decidiu aplicar para uma vaga da Emirates, de Flight Attendant, de aeromoça, né? Então, por causa do inglês, ela passou no processo seletivo da Emirates e foi. E aí, ela conheceu o atual marido dela. Hoje, olha só que coisa, a vida dela. Hoje ela é professora de Pilates, nem Flight Attendant ela é mais, mas ela é professora de Pilates lá em Dubai. E eu fui visitá-la porque ela acabou ficando em Dubai. E ela sempre volta para o Brasil e fala, você tem que me visitar. Então, finalmente, em 2019, um pouco antes da pandemia, eu fui visitá-la em Dubai. Então, olha como que o inglês pode ser um divisor de águas na nossa vida. Se não fosse o programa de au pair, a minha amiga estaria aqui trabalhando como advogada. Não iria ter ido para Dubai, conhecido o marido dela, ficado por lá. Eu iria continuar sendo uma secretária antes do programa, antes da faculdade. Enquanto eu fazia faculdade, eu era secretária numa clínica médica. Então, eu iria, sei lá, estar lá hoje, não sei o que seria de mim. Ou ser secretária bilíngue, talvez, né? Mas o programa mudou completamente as nossas vidas. E fora essa viagem de Dubai, eu pude fazer muitas outras. Eu fui para a Turquia, eu fui para a Grécia, enfim, o inglês abre um leque de oportunidades na sua vida pessoal também. Então, dear, tudo isso que eu falei foi para mostrar para você que o inglês pode transformar as nossas vidas. No caso da minha amiga, ela foi para Dubai, construiu a família dela, mudou totalmente de profissão. No meu caso, eu abri a minha escola e além de transformar a minha vida, eu transformo a vida de muitos alunos. Muitos alunos conquistaram objetivos profissionais e pessoais através do inglês. E eu fico muito feliz em participar da conquista desses objetivos. E eu também transformo a vida dos meus colaboradores, que me ajudam aqui, porque eu não sou a única professora. Então, e fora também que a minha irmã, o meu cunhado são os meus sócios. Então, dear, quando eu fui fazer o programa de au pair, é por isso que eu digo que a gente não consegue mensurar. Eu fui fazer o programa na intenção de transformar a minha vida, a minha história profissional. E acabei transformando a história da minha família também, sendo que a minha irmã e cunhado hoje me ajudam aqui na escola.
Então, Dia, eu quero saber de você. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Onde você acha que o programa de au pair vai te levar? Eu tenho certeza que ele vai te levar mais longe. Talvez, eu não sei qual é a sua profissão, mas talvez você tenha uma oportunidade de trabalhar no exterior, dentro da sua área. Talvez muitas meninas, eu conheço meninas que acabaram ficando por lá depois do programa. Acabaram o programa de au pair e aplicaram para outro tipo de visto e hoje trabalham em suas áreas lá. Então isso também pode acontecer com você. Não sei qual é o seu plano. Eu quero que você entenda que o inglês transforma a vida das pessoas e tenho certeza que vai transformar a sua também. Então, dear, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre como o inglês pode transformar as nossas vidas. E eu espero que essas histórias que eu contei sobre as minhas amigas, sobre mim, te inspirem a continuar a seguir os seus objetivos de ser fluente no inglês através do programa de au pair. Então, esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir no canal e ativar aqui o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Beijo!